Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselho as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. O Senhor tem uma palavra para nós hoje, nesse dia, que vai aquecer o nosso coração. É a sequência da palavra de ontem, a palavra lindíssima que continua a conversa com Nicodemos. O Senhor veio nesse dia de hoje falar com que a gente temos que ter intimidade e conhecer as coisas do alto. Olha que interessante, que continua a conversa com Nicodemos. João 3, de 7b a 15. E lá fala assim: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: Como pode-se fazer isso? Disse Jesus: És doutor em Israel e ignora estas coisas? Em verdade vos digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Meus irmãos, olha que interessante essa conversa com Nicodemos, que continua ainda o que nós falamos ontem, que necessário vos é nascer, mas nascer das águas do Espírito, conhecer as coisas celestiais. Meus irmãos, quando a gente não tem essa compreensão, quando a gente não tem essa dimensão das coisas de Deus, das coisas do Espírito, é como que se a gente lesse, que a gente meditasse e não conseguimos abrir a nossa cabeça ao ponto de entender o que o Senhor quer nos dizer. Assim como Nicodemos. Nicodemos sabia tudo sobre a lei, tudo sobre a Torá. Era um homem totalmente razão. Era um homem que vivia a sua razão, que não tinha vivido ainda os milagres, as graças que o Senhor tinha feito até aquele momento, como eu falava ontem. Mas o Senhor vem falar para ele: mas tu és mestre em Israel e não conhece, não viu falar dessas coisas ainda? Você conhece tudo, mas não sabe o que é vir do alto, conhecer as coisas do alto. O Senhor fala aqui para ele assim: e disse Jesus: tu és doutor e ignora essas coisas. Meus irmãos, quando a gente começa a entender as coisas de Deus, quando a gente começa a ter essa vivência com a pessoa da Santíssima Trindade, como eu falava onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando a gente começa a falar das coisas do Espírito Santo, as coisas começam a dar sabor. A gente começa a entender que o Senhor de fato é assim como o vento, Ele começa a nos levar a lugares, a enxergar tipos de situações que humanamente nós não conseguimos entender. É assim como Nicodemos vivia naquela época. Nicodemos vivia só as coisas da terra, da lei, ali o que era a lei, a razão da lei, da palavra, mas não vivia aquilo que era a essência que o Espírito Santo estava fazendo naquele momento com Jesus. Estava mostrando para ele, dando aqueles caminhos que ele fala. E por enquanto eu estou falando para vocês só das coisas terrenas. E se eu começar a falar das coisas celestes? Não conhece as coisas do alto, senão aquele que veio do alto, que é o Filho do homem, que é ele próprio, ele falando para Nicodemos. Necessário vos é deixar com que o Espírito Santo vos conduz. Meus irmãos, eu falo para vocês, se conseguirem viver, se conseguirem trazer essa essência, esse sabor do Espírito Santo, ele vai levar você em cada lugar, meu irmão. Minha irmã, você vai sentir com que a palavra vai criar um desejo tão grande no seu coração de testemunhar. Porque é isso que a palavra brota no nosso coração. É isso que o Espírito Santo cria no nosso coração, esse desejo, esse sabor de falar das coisas divinas, de falar das coisas celestes que o Senhor começa a revelar para nós, conforme aquilo que lhe apraz, conforme aquilo que Ele vai dando essa liberdade, esse acesso para que nós vamos conhecendo.
E o Senhor fala assim para ele no capítulo 14: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. O Senhor já está falando aqui da crucificação dele, que irá acontecer, que já aconteceu há pouco tempo atrás. E o maravilhoso que é deixar com que o Espírito Santo nos conduza. Meu irmão, começa a acontecer tantas coisas que nós não conseguimos ficar calados. Nós não conseguimos mais segurar essa força, assim como Pedro, quando ele viveu Pentecostes ali, quando ele estava reunido com aquele povo, a pregação dele converteu mais de 3.000 homens. Pedro e João entrando no templo ali, quando eles reconheceram a força de Jesus Cristo, impulsionado pelo Espírito Santo, ele olhou aquele coxo naquele templo e falou: eu não tenho nada para te oferecer, não tenho ouro nem prata, mas eu tenho Jesus Cristo, levanta e anda. Meus irmãos, a força do Espírito Santo cria em nós uma coragem, uma parresia. Ele nos dá uma autoridade tão grande dentro de nós que a gente vai falar assim: como que pode? De onde que surgiu isso? O que está acontecendo comigo? Que palavras que são essas? É o Espírito Santo, meus amados, que vai brotando no nosso coração. Mas isso é todos os dias. A gente começa a ler a palavra, começa a entender, a gente começa a ir à Santa Missa. Muitas vezes a gente não conseguia entender, ele começa a clarear, nos mostrar que ali está verdadeiramente aquele que ressuscitou. Meus irmãos, vamos orar um instante, pedindo a Deus a graça, a força, mais uma vez, para que esse Espírito Santo brote em nós esse sabor, esse desejo de estar com Ele. É como eu falava, se a gente tiver a coragem de falar: Espírito Santo, bom dia, vem fazer algo novo no meu coração, vem fazer algo novo na minha história. O que o Senhor quer de mim hoje? Aonde que nós vamos hoje? Espírito Santo, guia os meus passos, guia a minha mente, guia tudo aquilo onde eu estiver nesse dia de hoje, eu e esses meus irmãos. Que a força do alto, Senhor, venha revestir-nos a cada um de nós. Você, meu irmão e minha irmã, que ouve essas palavras, creia nessa força do Espírito Santo que brota em você nesse momento. E fala com Ele, vai conversando, vai apresentando as suas dificuldades, vamos falar assim, a sua razão. Espírito Santo, nós queremos ser totalmente racionais, nós queremos viver as coisas celestiais, Pai. Senhor, reveste cada um desses que ouve nesse momento essa oração, para que, Senhor, seja revestido do Teu amor, da Tua graça. Senhor, impulsione esses Teus filhos amados, Senhor, com essa força do Espírito Santo, para que nós começamos, Senhor, a testemunhar aquilo que vem do alto, aquilo que vem do Teu coração. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias e louvores somente a Ti, meu Senhor e meu Deus. Olá, meu irmão e minha irmã, como é bom estar juntos. Como é bom poder orar, rezar junto com vocês, despertando essa fé, esse desejo no nosso coração. Mas eu te peço para vocês, se inscreva no canal, você ainda que não se inscreveu no canal. É muito simples, é você apertar em inscrever-se, já está inscrito. Deixa o seu like, o seu joinha e deixa os seus comentários nos comentários, deixa o seu testemunho, deixa o seu pedido de oração aí nos comentários e sejamos evangelizadores da graça de Deus. Envie os seus comentários aí, mas não deixe também de enviar essa mensagem de hoje nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, grupo dos amigos. Vamos ser evangelizadores. Fiquem todos com Deus e até a próxima.